Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fontinha, uma igreja que ama você. Quero convidar a você que, neste momento, entre em íntima comunhão conosco e com Deus, para que possamos compartilhar da palavra de Deus, mas também orar, buscar a presença do Senhor. Eu inicio este momento de estudo de quinta-feira, da oração, momento da edificação, com que a palavra de Deus nos fala lá em Isaías, no capítulo 55, e nós vamos ler dos versos 6 a 8. Isaías 55, de 6 a 8. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que será compassivo. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Verso 8 é o Senhor falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Que nós possamos buscar a Deus nesse momento, possamos invocar a presença do Senhor. Abra o seu coração, vamos participar deste momento íntimo com o Senhor. Oremos então. Querido, amado Deus, neste momento de estudo, de oração, de edificação, suplicamos a Tua orientação. Seja conosco, Senhor. Nos abençoe e nos guie neste momento. Assim oramos, em um nome do Senhor Jesus, na força, na consolação do Espírito Santo. Amém. Querido, querida, vamos agora nos preparar para o estudo da Confissão de Fé de Westminster, compartilhando, vivenciando os ensinamentos dessa mensagem que será musicada aos nossos corações. Que Deus já prepare o seu coração. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas
céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Pergunta de número 89. A eficácia da palavra esta de Deus. Nós temos na pergunta 89. Como a palavra se torna eficaz para a salvação? O Espírito de Deus torna a leitura, especialmente a pregação da palavra, meios eficazes para convencer e converter os pecadores, para os edificar em santidade e conforto por meio da fé para a salvação. Ou seja, então, irmãos, a leitura e pregação da palavra são esses meios eficazes para a conversão, para convencer que o homem é pecador, mas também para edificá-lo em santidade, para confortar a sua vida por meio da fé. A fé que há no Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos conduz à salvação. O verbo de Deus. Verbo, como os irmãos sabem, são palavras, é a palavra. Verbo e palavra é a mesma coisa. E o Senhor Jesus é o verbo que se fez carne. A palavra de Deus expressa seu pensamento e comunica a sua vontade, a vontade de Deus, e manifesta o seu caráter. Ou seja, a palavra de Deus é o seu principal meio de comunicação e de interação com toda a sua criação, com o ser humano principalmente, especialmente. A palavra de Deus é a força criadora. A Bíblia fala que tudo foi feito por intermédio da sua palavra. É poder regencial, de regência, de governo que Deus exerce sobre nós. Também é ordem legislativa universal, porque ali estão suas leis escritas de maneira universal. E também é mensagem redentora, porque ela traz a mensagem para a salvação de todo aquele que é eleito por Deus. Ela, a palavra de Deus, portanto, ela cria, ela ordena, ela promove, ela dirige, ela
preserva, ela transforma, ela redime e santifica. A palavra de Deus é Jesus, o Verbo que se fez carne, tornou-se um de nós, habita hoje conosco, porque do céu ele se faz presente em nossa vida através da comunhão, através das orações que é feita por intermédio dele. Jesus é o nosso único e verdadeiro meio de relacional com o Deus Trino. É Jesus que é o canal, é o guia, é o veículo para que nós possamos atingir e nos comunicar com o nosso Deus. A palavra de Deus, expressa nas Escrituras, ela aponta para o Messias, para o Cristo, para o ungido de Deus. Em Cristo, que é a mesma coisa que ungido e Messias, portanto, a palavra revela-se plenamente. A palavra de Deus tem a sua maior expressão em Cristo Jesus e se revela plenamente e habita-nos e habilita-nos também a esse testemunho, a pregação do Evangelho. Senhor Jesus fala, olha, quem vê a mim, vê ao Pai. E vocês estão pedindo que mostra-nos o Pai? Eu sou o Deus encarnado, então eu sou da mesma essência de Deus. Eu vim para revelar o Deus Trino. Eu sou a palavra que mostra a vontade de Deus. Então, irmãos, ler a Bíblia, escutar uma mensagem emanada, pura dela, exclusivamente dela, significa ouvir a palavra de Deus nos nossos dias. E quem a ouve não permanece o mesmo. Lá em Isaías 55:11 fala que a palavra de Deus não retorna vazia. No livro dos Hebreus, lá no início, o escritor fala que Deus anteriormente falava aos pais pelos profetas, mas hoje ele tem falado por Cristo, que é o resplendor da sua glória, que é o plano central da mensagem de Deus. Por isso, irmãos, vamos dar ouvido à palavra de Deus, vamos dar ouvido à mensagem das Escrituras. Não vamos nos perder em falas humanas, em revelações humanas, porque a palavra de Deus, ela nos fala que toda a profecia termina em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, né? E a palavra. O inspirador das Escrituras. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou tanto no Antigo como no Novo Testamento os comunicadores das Escrituras, inspirando para que eles pudessem receber esse sopro divino, escrever da parte de Deus. Paulo nos ensina, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O rabino era o mestre no Antigo Testamento e continuou sendo também no Novo Testamento, no meio judaico. Era uma palavra hebraica, né, que designava o mestre. E Jesus é o rabino, é o mestre da palavra. A transmissão e compreensão do que realizou e ensinou Jesus compete a ele. Então o Senhor Jesus é quem ensinou. E o Espírito Santo, que é o Consolador, é o inspirador desta palavra. Lá em João 14:26 e também 15:26 nós temos mais o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Isso Jesus falando. Esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo o que vos tenho dito. Então,
Cristo ensinou, Cristo falou, e o Espírito Santo também nos fará lembrar, nos ensinará, nos colocará em pauta todas essas mensagens que vêm da palavra de Deus, que vêm da boca do Salvador, do Senhor Jesus Cristo. A igreja então ouve o Pai ouvindo o Filho pela comunicação do Espírito Santo. O Espírito é quem ele não ensina ou não ilumina para o devido entendimento, quem não for iluminado pelo Espírito Santo para o devido entendimento, ele não vai poder compreender as Escrituras. Não compreendendo essas Escrituras, ele também não será guiado pelo próprio Espírito Santo e pelas Escrituras. Ou seja, precisamos da ação iluminadora do Espírito Santo de Deus. O ministro do convencimento. Os eleitos de Deus chegarão a essa crença, essa fé, ao arrependimento, à conversão, pelo convencimento do Espírito, que atua pela palavra. Aquele que é reprovado, aquele que é réprobo, não terá essa plena consciência de reprovação divina, de condenação, e as Escrituras, inspiradas pelo Paráclito, que é o Espírito Santo, que é o nosso advogado, que é aquele que intercede por nós, porque eles não dão ouvido, não estão equipados com esta fé e com ouvidos para ouvir o que vem da parte de Deus. E por isso, então, que João fala na voz de Cristo, nas palavras de Cristo, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verás mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Deus nos abençoe, querido irmão e irmã. A avaliação, gostaria que você respondesse qual é o papel de Jesus na eficácia da palavra. Segunda pergunta, qual é o papel do Espírito Santo na eficácia da palavra? Senhor, nos habilite, nos abençoe. Vamos agora então para a nossa reunião de oração. Finalizando agora, querido, essa nossa participação, entramos agora na nossa reunião de oração. Desde já pedindo pela Igreja Presbiteriana do Brasil, seus concílios, seus sínodos, presbitérios, autarquias, nosso Seminário Presbiteriano do Rio de Janeiro e todos os seminários, Casa de Profetas de todo o Brasil geridos pela nossa igreja. Vamos pedir pelo presbitério de Bento Ribeiro, nosso presbitério, e agora, em particular, a nossa igreja da Fontinha, para que o Senhor nos abençoe profundamente, para que nossa igreja possa cumprir a sua missão de evangelizar. Vamos orar também pelas nossas causas mais caras, que às vezes, em alguns momentos, rouba-nos o sono. Nós queremos pedir pela nossa causa da justiça da Igreja da Fontinha, queremos pedir pelos inúmeros pedidos de oração que ouvimos, dos irmãos por cura, por aqueles que estão necessitados, carentes. Lembramos da nossa irmã Áurea, da nossa irmã Sônia Matos. Oramos também pelo Dudu, meu filho, que está fazendo alguns exames aí e precisa da orientação de Deus para que ache melhor diagnóstico para o que ele está sentindo. Oramos por você, irmãos. Na sua casa tem vivido momentos de expectativas nesta pandemia e quero já dizer a você que o Senhor está com você. Então, tenha firmeza,
tenha calma, saiba que o Senhor está agindo. Vamos orar então? Vamos buscar ao Senhor na oração? Curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Neste momento, Senhor Deus, da profunda oração, colocamos na Tua presença nossa Igreja Nacional, seus concílios, suas autarquias. Colocamos o presbitério de Bento Ribeiro nas Tuas mãos, suas igrejas, pastores, presbíteros e diáconos, todos os membros, Pai. E também, Senhor Deus, a nossa Igreja da Fontinha, para que conjuntamente também na nossa área, designada pelo nosso presbitério, possamos pregar o Evangelho, viver dentro e conforme a Tua palavra, Pai, para que possamos testemunhar das bênçãos do Senhor. Seja, Senhor Deus, com a nossa membresia, com aqueles que estão enfermos, com aqueles que nos têm pedido oração. Lembramos da nossa irmã Áurea, Pai, que não está muito bem de saúde, Pai. Ela que vai aniversariar, mas precisa, Senhor Deus, ainda da Tua atuação. Clamamos, Senhor Deus, pela a nossa membresia, no sentido de que tenha paciência, tenha conforto, tenha consolo do Espírito Santo, Pai, e possa, Senhor Deus, tomar iniciativas para bem Te servir. Ó Senhor Deus, seja conosco, seja com as nossas questões na justiça. Levanta aquele que está aflito, afastado, longe do Teu Evangelho, dá forças, redobra o vigor, Pai, para que esse Teu servo ou Tua serva possam crescer, ter testemunho, ter vida espiritual. Nós colocamos todas as coisas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, na força do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você rica e abundantemente. Receba a bênção da parte do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe você. Até domingo, uma semana ainda, final de semana ricamente abençoado na paz de Cristo. Amém.